De volta com o JR 23, trazendo sempre as informações. Agora é hora de falar das emoções do Campeonato Brasileiro. Aliás, o Brasileirão vive a cada momento uma nova emoção. Mas não foi uma rodada que nós podemos considerar positiva para os clubes paulistas. Dos grandes clubes, 2 empates, 2 derrotas. Uma delas foi o Palmeiras. Veja só as imagens aí na tela para você acompanhando. Nós tivemos aí o Fluminense começando com a penalidade do Arias, fazendo o primeiro gol, saindo aí, é claro, a equipe tricolor carioca, depois também a ampliação com o Kennedy, ampliando para a equipe do tricolor do Rio de Janeiro, e o Palmeiras descontou com Gustavo Gomes, o zagueirão Gustavo Gomes descontando de cabeça no finalzinho da partida. Mas já não dava mais para a equipe do Verdão, que acabou sendo derrotado pelo placar de 2-1. O técnico Abel Ferreira, para não perder o costume, ele assumiu os erros, mas deu aquela... Veja só. Os erros que acontecem dentro de campo são meus. O culpado sou eu que escolho os jogadores, sou eu que os meto, sou eu que tiro. Portanto, a responsabilidade é minha. Em relação à primeira pergunta, tinha muito para falar. As imagens são evidentes, não sei se vocês mostraram. Já respondi aqui ao teu colega. Por isso é que o João... É melhor estar calado, porque... eu sei o país onde estou e não quero falar mais nada, está bem? 7h21. Palmeiras agora tem compromisso também pela Copa Libertadores, mas segue focado também no Brasileirão. Vamos falar do Santos? Pois é, a vida continua difícil para o torcedor, principalmente do Peixe. O Santos jogou na Vila Belmiro e não passou de um empate contra o Atlético do Paraná. Dá só uma olhada como foi o gol inicial do Furacão de Pablo, lembra dele? Pois é. Invadiu a intermediária pela direita, bateu firme, sem chances para o goleiro da equipe do Santos e saiu comemorando aí, é claro, o gol inicial dessa partida de Santos 1 também para a equipe do Atlético do Paraná. A equipe do Santos chegou ao empate na cobrança de penalidade dele, que vem marcando muitos gols para a equipe do Santos. São 7 gols nos últimos jogos, mesmo não tendo aí a equipe do Santos uma boa produtividade, ou pelo menos aquela que a torcida quer que a equipe do Santos produza. O técnico Paulo Turra fez análise e análise positiva. Segundo ele, o time está melhorando. Temos um grupo que a cada dia está mais unido, está mais ciente do que nós temos que fazer dentro de campo, com e sem a bola, e eu acredito que isso é o reflexo dos últimos jogos. Se a gente vai olhar os resultados, ok, não são os desejados, longe disso, mas as atuações, eu acredito que elas estão mais consistentes. E é continuar trabalhando para que a gente possa ter um equilíbrio em todos esses aspectos. Poderia ter sido melhor. Essa foi a sensação que o torcedor corintiano acompanhou o jogo contra a equipe do Internacional. Isso porque o Corinthians estava vencendo, tinha uma boa condição, bom volume de jogo, mesmo jogando fora de casa, mas acabou cedendo o empate. Veja só os gols da rodada Corinthians e Internacional. Renato Augusto, sempre ele, hein? Saindo aí, é claro, na frente com o Alvinegro, fazendo mais um importante gol no Campeonato Brasileiro, Brasileirão. A equipe do Corinthians criou boas oportunidades e tudo levava a crer que o Corinthians conseguiria a sua vitória fora de casa, mas não aconteceu. O Internacional chegou ao empate, claro, 1-1, e depois a equipe do Corinthians com pênalti marcado pelo Fábio Santos, mais um veterano da equipe do Timão, batendo sempre muito bem, com categoria, bola de um lado, goleiro de outro, e a equipe do Corinthians parecia que iria faturar os 3 pontos. Mas aí aparece aquele atacante que sempre faz gols contra um arquirrival. Luiz Adriano, lembra dele? Jogou no Palmeiras, hoje está no Inter, marcou de cabeça, deixando tudo igual. 2-2. Os jogadores ficaram tristes com esse resultado, mas o técnico Luxemburgo deu aquela contemporizada, né, professor? Há 2 meses atrás,
Se nós empatássemos aqui, a gente está comemorando o empate. Essa é a grande verdade. E hoje eu senti nosso pessoal dentro do campo, dentro do vestiário, frustrado. Essa é a diferença de quem quer alguma coisa. O empate aqui seria um ótimo resultado, dentro daquela coisa que a gente não conseguia ganhar, aí ia comemorar. Bom, aí eu vi todo mundo cabeça baixa. Eu falei, calma, rapaziada. A vitória seria excelente, mas se um empate fora de casa, dentro do nosso trabalho, que nós estamos buscando alguma coisa, fiquem felizes. Bom, se para o torcedor corintiano não foi lá aquelas coisas, mas faturou um pontinho fora de casa, você imagina para o torcedor do São Paulo. Foi com gosto amargo e de decepção que o tricolor acompanhou a estreia de um dos ídolos, Lucas Moura. Ele fez a sua estreia para um Morumbi com mais de 50 mil torcedores. Mas não adiantou, São Paulo acabou sendo derrotado. Veja só, e olha o golaço que o Hulk fez. Do meio da rua, uma falta bela cobrada pelo atacante do Galo. Saiu comemorando, vibrando muito, mesmo jogando fora de casa. O Galo, comandado pelo Filipão, levou a melhor. E não foi só esse gol, né? A equipe do Galo fez mais um. E acredite ou não, torcedor são paulino, quem fez a penalidade no Patrick foi ele, Lucas Moura, que fez a estreia e cometeu a penalidade. O Pavão foi lá, não tinha nada com isso e marcou um gol. Teve um fato curioso também nesse jogo, você vai acompanhar. Esse foi um deles, né? O tradicional chute na bandeirinha, e aí não teve cartão amarelo e tal, mas aí fica todo esse questionamento. E teve um lance realmente que chama a atenção. Num dos momentos, bola cruzada do Patrick para o Hulk. Vamos ver se o Cadu Domênio faria esse. Bola para Hulk e o que ele faz? Para fora. Com o gol completamente livre, perdeu. Fez um golaço e perdeu um gol feito. O Hulk. Mas o que importa é que a vitória do Galo complicou um pouquinho as coisas também para o lado do Dorival. Já começa a ser cobrado o técnico da equipe do São Paulo. Mas ele diz que tem que ter muita calma nessa hora, né, Dorival? Preocupação, ela existe. Ela não pode se tornar uma obsessão. Até porque o São Paulo não tem feito jogos ruins. Nós temos pecado em momentos de finalizações. Nós temos tido posse de bola, nós temos buscado variações, nós temos tentado criar e estamos tendo algumas dificuldades nas conclusões. É uma realidade isso. Vem acontecendo. Na última partida aqui no Morumbi foram pelo menos 12 oportunidades claras, criadas, e não transformamos em gols. Pois é, esse é o Dorival, tentando colocar panos quentes ali na situação. São Paulo não vem de bons resultados nos últimos jogos e começa a ser cobrado. Nem só de euforia vive o torcedor. Aliás, torcedor é mais paixão, quer resultado, quer vitória nas competições que a equipe do São Paulo vem disputando.